Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações para vocês se aposentarem já, ou seja, receberem dividendos, uma renda vitalícia para sempre na vida de vocês, tá? Eu acredito que é o sonho de muitas pessoas se aposentar pela bolsa, até porque, pessoal, imagina que maravilha, né? Você receber uma quantidade de dinheiro de renda passiva sem você fazer nada na sua conta, para você poder viajar, curtir com a sua família, ser livre financeiramente, não ter que aguentar patrão chato. Esse aqui é o desejo, inclusive meu, e acredito de muitas pessoas aqui que está investindo diretamente na Bolsa de Valores. E para você que ficar comigo no final desse vídeo, eu vou revelar uma ação que vai pagar aqui um belíssimo dividendo já no curto prazo, que você já vai poder, além de reinvestir, caso você tenha essa empresa, ela ainda tem um grande potencial de valorização. Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu estou percebendo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Bom, quando a gente fala sobre ações para aposentadoria, é claro que a gente quer empresas que pagam belíssimos dividendos, tá? Empresas que tenham uma boa distribuição, uma boa frequência. E não somente isso, ações também que estejam baratas, que estejam cotadas abaixo do valor justo. Porque uma ação, a gente não pode somente olhar isoladamente para o dividendo. Eu acredito que não seria inteligente, tá? A gente também tem que olhar se essa empresa tem qualidade, se tem uma boa perspectiva de crescimento para os próximos anos. Tudo isso monta uma carteira de longo prazo de sucesso. E a primeira ação dessa lista é bem clássica, tá? As ações do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil é um banco muito apelidado de renda passiva. Por quê? Porque não tem jeito, pessoal. Sendo aqui bem simples mesmo, para vocês entenderem, o Banco do Brasil, ele é o braço direito do governo. O que o governo quer? Receber dividendos, ele quer preencher o cofre público, né? Ele quer preencher déficit orçamentário, ele não quer passar fome, digamos assim, tá? Porque o governo, pessoal, ele sempre precisa receber dividendos para ter ali essa gordura, ter esse caixa para fazer as suas questões sociais, não interessa. Mas o governo, como principal acionista, vai exigir que as estatais paguem bons dividendos, tá? E o Banco do Brasil, por mais que ele não seja 100% estatal, 50% dele é ali a União que detém participação. Consequentemente, o Banco do Brasil, né, ele é uma estatal e vai cumprir o seu pagamento integral de dividendos. Não é à toa que, das únicas ações que temos na Bolsa, apenas as estatais têm um calendário definido. E o Banco do Brasil, ele paga trimestralmente, religiosamente, tá? Perceba que mesmo nesse ano que ele está passando por uma dificuldade relativa ao agronegócio, teve uma queda no resultado, esse ano que está bem complicado para o Banco do Brasil, mas é pontual. Os próximos anos já tem uma perspectiva de recuperação, como já aconteceu diversas vezes, tá? Perceba que mesmo assim ele pagou dividendo, ó. Anunciou agora um dia aqui, dia 11 de dezembro, vai pagar no dia 12, né? Então perceba que as datas de pagamento, ó, a Datacom é hoje em Banco do Brasil, amanhã tem mais uma Datacom, e ele vai pagar esses valores integralmente no dia 12 de dezembro, no dia 11 a 12 de dezembro. O que você vai fazer com esse dividendo caso você receba? Você vai investir. E vamos supor que, ó, você tem uma quantidade imensa de ações de Banco do Brasil. Se você tiver ali, ó, ele vai anunciar 10 centavos ao todo, você tem, que seja 50 mil ações do banco, você já vai receber 5 mil reais apenas para um anúncio. Então percebe que quando você já estiver usufruindo da renda, já perceba que suas ações vão pagar um bom dividendo. E não é só isso, né? O Banco do Brasil tem uma expectativa de recuperação do lucro para os próximos anos, então esse dividendo já vai voltar sim a ficar mais elevado, pagando um dividendo melhor. E hoje ele está com uma expectativa de valorização interessante, que pode trazer para o investidor atento um bom ganho de capital. Porque se eu colocar aqui, ó, preço justo do Graham em Banco do Brasil, mesmo perpetuando um cenário pessimista no curto prazo, a gente percebe que o preço justo é de R$ 46,00, que dividido por esta cotação, temos um potencial de valorização de 100%. O Banco do Brasil poderia dobrar o seu capital com a recuperação
do resultado, fora esses bons dividendos que tendem a ser pagos. Então é tanto uma ação para quem está olhando para ganho substancial de patrimônio e também uma ação que vai te pagar sempre dividendos, que vai retroalimentar a sua carteira no médio a longo prazo. É uma classificação de aposentadoria, não é à toa que até o Barsi, né, que é o maior investidor aí da Bolsa, tem uma grande posição em Banco do Brasil, justamente por essa previsibilidade. Claro, ele é uma empresa mais de commodity por conta do agro, mas não deixa de ser previsível. Sempre paga bonitinho, paga seus dividendos e tem aí um potencial e uma boa geração de valor ao acionista. Segunda ação dessa lista, pessoal, que eu acho que pode integrar a carteira de renda passiva do investidor, para você que está olhando para qualidade mais dividendos, são as ações da Taesa. Por mais que a Taesa hoje não esteja lá uma bela barganha, não é uma ação que está muito barata, já está no seu preço justo, a gente está olhando para a renda. Percebe que ela sempre pagou um dividendo bem interessante. Se você olhar aqui na média, a Taesa tem um dividendo médio de 8 a 10% ao ano. Então, para você que quer renda, Taesa parece ser uma boa oportunidade. Claro, o espaço com valorização na empresa está um pouco mais limitado, mas como a gente está tendo, né, um fluxo de capital estrangeiro positivo para a Bolsa, perspectivas de redução na taxa Selic para o próximo ano, que tem de dar uma aliviada, na verdade uma boa aliviada para a dívida, né, em várias empresas. Taesa está com uma dívida alta agora, ela pode também se beneficiar desse movimento geral que várias ações brasileiras também vão se beneficiar. Então, mesmo estando cara, a gente tem que assumir que pode continuar subindo, nada é recomendação de compra ou de venda. Eu esperaria um preço um pouco melhor em Taesa, por uma margem de segurança. Mas para viver de renda não deixou de ser uma boa opção. Vai continuar pagando um dividendo moderado de 6 a 7% ao ano, no longo prazo vai crescer mais do que isso. E hoje, né, tem sim um certo espaço para valorização na Taesa, uma valorização de 25% a 30%. Claro, não espera aquele retorno explosivo, mas você está procurando montar uma carteira segura que te gere renda passiva. E a Taesa parece ser sim uma boa opção. Nada recomendação. Fora que o setor de transmissão, ele ganha pela disponibilidade da linha, independente do volume transportado. Então, pessoal, um setor muito seguro que vai te dar uma dor de cabeça tecnicamente zero, mesmo em períodos difíceis, até mesmo na pandemia, tá? Mesmo no governo Dilma, tá? O governo Dilma foi um choque para várias empresas do setor elétrico, principalmente geradoras, que a Dilma colocou ali uma medida provisória que fez com que as empresas de energia sofressem uma alta inadimplência. Mas olha o que aconteceu com a Taesa no período, continuou fortíssima, lucrando 900 milhões. Por quê? Porque é uma empresa de transmissão, ela não foi pega, né, por esse impacto do governo Dilma. Então essas empresas de qualidade faz falta na carteira, pessoal. Tende a ter um retorno mais consistente, menor, mas que nunca vai te dar dor de cabeça. Eu acho que para você que está olhando renda passiva e não quer ficar acompanhando tanto, parece ser uma empresa sim bem interessante, tá? E por fim, a última ação dessa lista, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, as ações do Banco Itaú. E essa daqui, pessoal, juntamente com o Banco do Brasil, eu tenho na carteira do canal. Banco do Brasil representa 45% e o Itaú representa 20% da carteira. Estou aumentando posição, pretendo fazer com que o Itaú se torne basicamente ali uns 30 a 35% da carteira total. Para ser mais exato, 35%, que eu acho o banco muito barato. Mesmo, ó, basicamente eu acho Itaú hoje melhor do que Taesa, tá? Essa daqui é a minha opinião. Por quê? Porque ele tem uma qualidade extremamente excelente, não sofre com ciclicidade e é um banco, pessoal, que está pagando um dividendo muito interessante, tá? Além do extraordinário que ele paga todo ano para o acionista, todo ano ele tende a pagar um excesso de capital, que tende a ficar ali um dividendo de 4 a 5% por uma vez só, ele está pagando um operacional de 7% ao ano. Somando tudo, o Itaú está pagando de 11 a 10% ao ano com tranquilidade, tá? Mas para a gente ser aqui mais conservador, vamos colocar 8% ao ano. E o banco tá barato, diferentemente da Taesa, o Itaú hoje, Taesa tá em 13 vezes quando a gente pega o resultado regulatório. O Itaú está cotado por um PL projetivo, lembrando que a gente vai ter uma provável queda na Selic no ano que vem, o que faz com que o custo de capital dos bancos, o custo de captação, né, aqui dos bancos tendem a ser reduzidos, tendem a se reduzir, o que abre uma margem maior para spreads, para conseguir ganhar mais com aumento da carteira de crédito. Por mais que a Selic beneficie, em partes, uma questão de um juro maior, isso afasta clientes, porque eles não vão querer tomar risco pegando empréstimo. Então o Itaú e o Banco do Brasil pode se beneficiar com uma Selic em queda, abrindo mais espaço para ganho na carteira de crédito e ganho de margens e, consequentemente, ganho de lucro líquido com esse barateamento, né, no custo de captação desses bancos. E o que vai acontecer com o Itaú no próximo ano? Se ele crescer em linha com a inflação,
crescer ali 6,5%, 1,5% a mais aqui, supondo uma leve queda na Selic, a gente tem um lucro de 54,5 bilhões para o próximo ano. Quer ser conservador? Coloca 52 bi, tá? Que fica mais realístico o Itaú lucrar para o próximo ano 52 bilhões, se a Selic já começar a dar uma reduzida. Hoje, o Itaú vale na bolsa aproximadamente, tá? Um valor de mercado de 430 bilhões arredondando. Se eu dividir por um lucro de 52 bilhões, temos uma relação preço sobre lucro de 8,2 vezes. O Itaú negocia na sua média de 12 a 13, igual a Taesa. Então, somente para o Itaú chegar na precificação tecnicamente média, isso nem é o justo, porque o justo tende a ser sempre maior. Mais média, porque a gente quer margem de segurança, você já teria um potencial de alta nas ações de 57,38%. Fora esse bom dividendo, que tende a continuar sendo pago. E mesmo que o lucro líquido do Itaú fique estagnado para o próximo ano, né? Ele ainda continua sendo um banco barato, tá? Por incrível que pareça, ainda estaria sendo negociado em 8,9 vezes lucro, que é descontado, colocando a sua média de 13 vezes. Então você tem tanto uma boa renda passiva, porque o Itaú tem pago um dividendo trimestral muito generoso, de 60 a 70 centavos por ação, mais o extraordinário e mais o JCP mensal que ele paga na faixa de 1 a 2 centavos. Então, claramente uma empresa de renda passiva e uma empresa que vai te trazer também um crescimento composto muito bom. Acho que essa trindade aqui na sua carteira, Banco do Brasil, com ali uma volatilidade maior do que Taesa e Itaú, mas que vai te trazer uma assimetria de retorno maior no longo prazo, também previsível quando tem uns bons ciclos. Taesa com muita qualidade, mais precificada, mas também vai te trazer um retorno para longo prazo. E Itaú, que não é tão precificado quanto a Taesa, mas não está tão barato quanto o Banco do Brasil. É ali um intermediário de precificação um pouco mais alta, mas que vai te trazer um retorno também bem interessante, tá? No médio e longo prazo. Eu acho que são 3 opções bem interessantes. E na carteira eu possuo apenas o Banco do Brasil e o Itaú. Estou de fora da Taesa, mas eu fico de olho para abocar num preço. Se ela tivesse negociando um múltiplo igual ao do Itaú, eu até poderia colocar na carteira, porque a gente teria ali, consequentemente, né, um potencial tanto ali de crescimento, como também ali de bons pagamentos de dividendos. Então, classificando aqui, só para encerrar esse vídeo, pessoal, minha carteira está em bancos, seguradoras e petróleo. Estou de fora do setor elétrico por enquanto, mas sempre fico observando uma oportunidade para colocar esse setor aqui na carteira do canal. Nossa, Pablo, achei muito bacana a sua análise, gostei demais, só que que tal, não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Estou começando agora, precisava de uma ajuda, e eu que já sou um investidor avançado, eu não tenho tanto aí para ficar acompanhando, né? Ali, eu tenho que viajar com a minha família, sei lá qual que seja o motivo. Mas para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode aí usar, analisar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, e você também encontra aqui disponível na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. Já comentem se vocês têm essas 3 na carteira. Em particular, eu possuo apenas o Banco do Brasil e Itaú, portanto me trazer uma assimetria em valorização e também por bons dividendos. A Taesa ficaria esperando um preço um pouco melhor, para aí quem sabe também eu adentrar aqui na carteira do canal para longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!